Oi, eu me chamo Walter Gurjão, sou presbítero da Igreja Cristã Sal da Terra de Macapá e hoje nós iremos falar sobre a santidade. A palavra santidade, ela significa basicamente separação ou ser separado para Deus. Para a gente falar sobre esse assunto, eu gostaria de abordar 4 pontos sobre ele. O primeiro é sobre a santidade de Deus. Quando falamos acerca da santidade de Deus, estamos nos referindo à sua transcendência e distinção tanto na sua natureza quanto em seu caráter em relação à humanidade. Ou seja, ele é infinitamente grande e em poder e nós somos fracos. Ele é perfeito, puro e reto, nós somos pecadores. No Antigo Testamento, o ensino acerca da santidade de Deus é visto quando o próprio Deus é chamado de santo, conforme Isaías 40, verso 25, e quando ele é adorado como santo em Isaías capítulo 6, verso 3. No Novo Testamento, a palavra santidade, ou a palavra santo, ela é aplicada às 3 pessoas da divindade. O Pai, por exemplo, é chamado de santo em João 17:11. O Filho é chamado de santo também em Marcos 1:24 e ao Espírito Santo. Devemos ter em mente que quando nos referimos à santidade de Deus, estamos falando que ele é infinitamente superior em relação a nós. Isso significa que a distância entre nós e Deus, ela é infinita. Por essa razão, pelo fato dele ser um Deus santo, ele é objeto de nossa admiração, adoração e temor reverente. Por outro lado, também, que é o nosso segundo ponto aqui, é a santidade do homem, que traz o sentido justamente da imitação da pureza de Deus. A ordem de Deus para todos aqueles que ele separou para si é que eles se separem de tudo aquilo que desagrada a Deus e é contrário à sua vontade. Em outras palavras, a santidade de vida é o que Deus requer daqueles que ele chamou para a comunhão com ele. Isso quer dizer que uma vida separada do pecado e cultivando as virtudes de Deus, como bondade, amor, paciência, retidão, segundo o padrão que o próprio Deus nos mostra, são evidências de uma vida santa. Podemos ver o ensino acerca da santidade tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas eu gostaria de destacar, apenas fazendo uma referência ao ensino do Novo Testamento, que resume ambos, até porque esse versículo ele extrai uma citação do Antigo Testamento, que é 1 Pedro capítulo 1, versos 14 e 16, que diz: como filhos obedientes, não vos amoldei aos desejos que tinhais em tempos passados, na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, e aqui ele vai fazer uma citação de Levíticos: sereis santos porque eu sou santo. Então, nesse sentido, a santidade, ou a prática da santidade, ela nos dá uma visão equilibrada de mundo, ou seja, do nosso relacionamento com o mundo. O ensino de nosso Senhor é que nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte deles. João 17, capítulo 14, verso 16. Uma vida santa, ela não despreza as coisas desse mundo, pois entende que Deus criou as coisas boas desse mundo. O que uma vida santa ela se recusa é ser governada e escravizada por essas coisas, pois ela entende que o seu tesouro está em Cristo no céu. É por isso que a vida de santidade, ela não se preocupa em abrir mão das coisas quando necessário, por amor ao Senhor e por amor ao próximo. Mas também devemos entender a santidade como um dom, que é o nosso terceiro ponto. Agostinho de Hipona, ele dizia: dá o que ordenas e ordena o que quiseres. Deus dá aquilo que ele ordena. Em outras palavras, a santidade que Deus requer do seu povo é um de seus dons para ele. Muitas vezes nas Escrituras vemos que Deus mesmo santifica seu povo. Temos exemplos de Êxodo 31, 13, Levíticos 20, verso 8, Levíticos 21, verso 8, Hebreus capítulo 10, verso 10. Então, nesse sentido, para a gente entender mais um pouquinho, a santidade como um dom, ela possui 2 aspectos. Primeiro, no sentido de posição. Isso quer dizer que Deus santifica os pecadores de uma vez e para sempre, quando traz para si, separando do mundo, livrando do poder do diabo e do pecado, para que pela fé o receba em sua comunhão. Nesse sentido, a santificação ela é um ato
único e ocorre no passado quando cremos. Por essa razão é que nós não temos vidas santas para sermos santos, mas por sermos santos é que nós temos vidas santas. Em segundo lugar, também o segundo aspecto é no sentido de progressão, ou seja, é a obra do Espírito Santo na vida do crente que faz com que ele cresça na graça. Isso dura a vida inteira. Seu coração, sua mente, vontade e a vida como um todo é transformada segundo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, verso 24 nos ensina isso. E ao contrário da santidade como posição, que é um ato único, na qual nós somos declarados por Deus como santos, nesse sentido da santidade como progressão, há uma cooperação de nossa parte. Por isso é que constantemente as Escrituras, que tem um papel importantíssimo para a nossa santificação, nos ordena a mortificarmos o pecado em nós e a praticarmos boas obras. Isso requer esforço e dependência do Espírito Santo. E por fim, nós temos a santidade consumada, que é justamente o objetivo da eleição de Deus. Santidade consumada, que é o nosso quarto ponto, é o que chamamos de glorificação, que é quando a igreja será libertada para sempre e de uma vez por todas da presença do pecado. Ou seja, o pecado ele vai deixar de existir e tudo aquilo que estiver relacionado a ele. Nesse sentido, a santidade do povo de Deus ela será perfeita e ele não estará mais sujeito ao pecado. Em outras palavras, ele não poderá mais pecar. No entanto, a gente precisa compreender que essa santidade perfeita, ou a santidade consumada, a glorificação, ela ainda não vai ocorrer nessa vida, somente quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, sendo assim, tendo essa confiança de que um dia nós seremos santos, e agora nós já somos, nós podemos e devemos buscar diariamente viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Que Deus lhe abençoe.